O que é a vida? É o princípio da morte. You have killed and you will kill again. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Qui êtes-vous? Aucune importance. Que voulez-vous? Vous tuer. Klaatu, Barada, Nikto. The blood of these whores is killing me. Eu sou o Tubo e ele Mickey Mouse. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Uma Cidade Aberta e Lastrada. Lastrada. Na mesma noite? Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Agnes Gonçalves. E também... Ricardo Bretas. Agnes, você já esteve aqui em vários episódios, né? Mais recentemente naquele episódio em que falamos dos filmes do Aki Kaurismäki. Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo? Claro. Eu sou a Agnes, né? Eu sou mestranda em imagem e som. Espero que nas próximas vezes eu possa dizer que eu sou mestre em imagem e som. Sou uma cinéfila doente e acho que é meio por aí, assim. Sou podcaster também, depois eu falo ali um pouco do Bolchecine, eu já posso falar agora. Você pode falar um pouquinho do Bolchecine pra gente? Claro. O Bolchecine é um projeto que eu tenho com meu amigo, o Gabriel da Silva, que a gente fala sobre cinema, podcast, a gente fala sobre cinema e política, sempre olhando para uma perspectiva política. A gente deu uma parada por motivos pessoais, mas agora a gente tá voltando e mais uma vez, como acho que funciona muito em projetos de criação, mais uma vez repensados, né? É sempre assim. Sim. Mas enfim, esse é o Bolchecine, vocês podem escutar em qualquer plataforma de áudio e nos seguir também lá no Instagram. Ricardo, essa é a sua primeira vez aqui no programa. Você poderia se apresentar pra gente? Claro, meu nome é Ricardo Bretas. Eu sou só um entusiasta, um apaixonado por cinema, pela história do cinema. Gosto de escrever, gosto de pesquisar muito sobre diferentes cinemas, né? Diferentes localidades, geografia, cultura, né? Documentarismo, são coisas que me interessam, assim. E você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Sim, eu tenho assistido muita coisa, tenho me inteirado muito em cinema do Afeganistão, né? E nessa semana eu passei assistindo principalmente coisas da Samira Makhmalbaf, né? A filha do Mohsen Makhmalbaf, quando ela foi fazer filmes no Afeganistão. Ela, o pai dela, a irmã dela viajaram para lá, né? E eles fizeram o belíssimo At 5 in the Afternoon, que é um filme que a gente acompanha essa garota que no Afeganistão pós-Talibã ali, né? Já ali no final dos anos 2000, que você tem essa menina que sonha em ser presidente. Mas o pai é totalmente contra. O Afeganistão está explodindo de gente entrando, o Paquistão está uma confusão, e você acompanha essa jornada dela ali, vivendo esse turbilhão de coisas, de conflitos religiosos, coisas assim. Que interessante. Eu conheço muito pouco do cinema afegão. É muito pouco falado, né? Até por isso que eu quis procurar saber, né? Porque eu tinha essa lacuna aí, e falei assim, isso aqui eu preciso saber mais sobre isso, né? É um cinema que você tem os filmes importantes dali, né? O Osama é muito falado, né? E você tem o outro filme que eu assisti de lá também foi o The Voice of the Moon, de 1990, do Richard Stanley, que é um cara que ficou conhecido por filmes de terror, né? Como A Cor Caiu do Espaço, com o Nicolas Cage, né? Mas ele teve uma fase documentarista muito importante, que ali nos anos 80, ele vai para o Afeganistão. Ele acompanha os rebeldes ali enquanto no fronte ali, de batalha contra a União Soviética, né? E você vê essa resistência ali, e ele está justamente nesse momento de ebulição ali religiosa também, com a criação do Talibã, né? Então ele está ali nesse momento fervilhando ali. Então é interessantíssimo você ver isso tudo acompanhado de uma montagem bem poética, assim, com um poema sendo narrado ao longo do filme, né? Mas é muito interessante, é um cinema bem curioso, assim, que está aí para ser descoberto por muita gente. Que legal. Muito interessante. Não sabia dessa história aí. Eu gosto do Richard Stanley, assim. Desde quando eu vi ele lá naquele documentário sobre o Duna do Jodorowsky, aí eu fui atrás e aí fui ver aquele Dust Devil, o Hardware.
E até aquela bomba que ele fez, que saiu do controle dele, que é aquele. Ele do Dr. Moreau que ele fez com o Val Kilmer e o Marlon Brando, né? Se eu não tô muito enganado. E tem um documentário também sobre a zona que foi esse filme. Eu fui ver aqui, eu não vi nada dele, nem a cor do espaço. Esse mais recente eu não vi. Ele tem essa inconstância aí na filmografia, né? Mas tem coisas ali que vale muito a pena ser descobertas mesmo. Não, fiquei curiosa aí com esse filme sobre o Talibã. Sobre a criação do Talibã. E a Voice of the Moon, né? De 1990. Isso. Pô, se não me engano, o Fellini tem um filme com o mesmo nome no mesmo ano, né? Então tem que tomar cuidado. É bem curioso mesmo, assim. Mas, pô, inclusive tem no YouTube aí. Pra quem quiser procurar, você acha legendado em inglês certinho. Com uma música belíssima, uma montagem super bonita, super delicada. E você, Agnes, você viu alguma coisa legal? Sim, eu vi um filme do Miklos Jankso, eu não sei pronunciar nomes húngaros, desculpa, que é o The Roundup, né? O Miklos Jankso, ele é famoso por aquele filme Os Vermelhos e os Brancos, né? Que usa muito dos planos extremamente abertos e longos para contar a história e de uma maneira muito interessante. Nesse, ele faz isso de novo, contando uma história de uma prisão na Hungria no século XIX. Né? O filme se passa no contexto de uma tentativa de revolução falhada que aconteceu em 1948, que de fato aconteceu na Hungria, e que anos depois, né, ainda estão perseguindo os líderes dessa revolução. O governo imperial está perseguindo os líderes dessa revolução e constrói essa prisão no interior da Hungria para tentar descobrir de qualquer forma quem são esses traidores, entre muitas aspas, né? E é um filme muito tenso, porque é cheio de... Só que muito tenso e lento, mas tem essas intrigas, assim, de quem é os líderes revolucionários, quem é que vai contar quem são os líderes revolucionários, né? Tem um personagem que tá durante boa parte do filme querendo se livrar a própria pele e tentando indicar qualquer pessoa para ser um desses líderes revolucionários, para ser morto e ele ser solto. Só que a população que tá ali presa tá querendo proteger essas pessoas e ele também não sabe direito quem é revolucionário e quem não é. É um filme muito, muito interessante e muito tenso, assim, mesmo com uma calmaria, né? Essa lentidão agonizante, ele consegue ficar o tempo inteiro tenso, assim, um filme incrível. Eu tô bem interessado no cinema do Miklos Jankso, depois que eu vi os Vermelhos e os Brancos, né? Que é também sobre a Revolução Comunista na Hungria, mas estou super interessado nesse cinema dele. Que legal, eu não vi nada dele. Nossa, é muito bom, é muito bom. A fotografia... Eu cheguei desse filme, é bem interessante, é bem isso que a Agnes falou mesmo, dessa tensão que vai crescente, se tem alguma coisa por baixo, assim. Eu lembro desse filme porque quando o Martin Scorsese criou o Letterboxd dele, ele recomendou, esse era um dos 10 filmes que ele recomendou pra ver em tela grande, assim. Então, ele tem bem essa coisa assim mesmo. Tudo é grandioso no filme, assim, é um plano aberto. Queria saber qual é a lente que eles usaram, porque é uma lente muito, muito aberta, assim, tu vê a deformação da lente, mas que tem uma profundidade de campo quase que infinita, assim, tu não vê onde é que tá fora de foco, não existe fora de foco no filme. É muito maluco. E isso em campos abertos, é muito, muito, muito maluco. E muito interessante. Legal. E muito político, né? Muito sobre essa... o que é mais importante, né? É a ideologia ou o ganho próprio, né? O filme vai te questionar muito isso, se essas pessoas que estão ali, tanto as que estão entregando quanto as que estão protegendo, se elas estão fazendo certo, se elas estão fazendo errado, numa situação onde tá todo mundo, bem dizer, na merda, né? Legal. Quer dizer, legal, sim. Legal o filme, assim, vou ver se assisto. A situação que não é legal, mas assim... Sim! Pois bem, a gente tá de volta, né, com o terceiro episódio desse mês temático, e é uma felicidade muito grande tá aqui com vocês dois. Eu vou contar um pouco de contexto para vocês. A Agnes tinha um podcast chamado Volta ao Mundo em 80 Filmes, e eu achava fantástico essa iniciativa dela, né? Porque cada episódio, como eu já falei aqui, né? Cada episódio
ela escolhia um filme de um país diferente e as regras eram que ela não estaria familiarizada com o filme, né? Seria a primeira vez que ela viu o filme, ela não estava familiarizada com a obra do diretor. Estava sempre querendo fazer alguma coisa em homenagem a ela, né? E aí como a gente tá, né, passou maio inteiro fazendo episódios de homenagens a trabalhos dos amigos, né? Até nos 2 últimos anos, né, a gente fez uma parceria com o Bochessini. Eu falei assim, a gente podia fazer uma homenagem a Agnes. Aí, mas eu tava na minha cabeça. E aí eu tava conversando com o Ricardo no Blue Sky. E aí ele falou assim, poxa, olha, tá legal, mas você não quer variar, porque a gente sempre fica muito, né, nos mesmos países, né? Não que eu desgoste, mas pelo contrário, eu adoro cinema italiano, adoro cinema japonês. Mas ele tinha razão. E aí eu falei assim, só se for agora, né? A gente vai fazer a homenagem ao Volta ao Mundo em 80 filmes, né? Então, né, tá com uma pessoa que deu o ponto de partida pra gente fazer o podcast e a pessoa que serve de inspiração para esse mês temático é uma felicidade muito grande. E eu gostaria de falar com você, Agnes, né? Você falar um pouquinho desse podcast. Eu acho que foi muito feliz, na real, eu não tinha pensado nisso até agora, mas muito feliz a escolha do diretor do episódio de hoje, porque, em parte, ele me inspirou pra fazer o Volta ao Mundo em 80 filmes, né? Eu vou contar uma historinha rápida pra vocês, que já é um spoiler da minha relação com o CMBN, mas todo ano, é o último filme que eu vejo no ano, é um dos filmes que a gente vai discutir hoje. O último filme, não um dos últimos, o último filme que eu vejo no ano é o Muladê, que a gente vai discutir hoje, todo dia 31 de dezembro. Isso já fazem uns 7 anos, eu acho, 6 ou 7 anos, que é o último filme que eu vejo todo ano, né? E por que eu fiz isso, né? Porque eu faço essa loucura. É que quando eu vi ele a primeira vez, foi o último filme que eu vi no ano, no dia 31 de dezembro, e eu não lembro muito, eu tava no começo da minha cinefilia, eu não lembro muito de ter visto produção africana até então, assim, foi uma coisa pra mim, o Muladê já queimando um pouco de pauta, que me impressiona demais, é um filme que me impressiona demais até hoje, não importa quantas vezes eu vejo, ele me impressiona de novo, e ele deu um gostinho, assim, de eu estar completamente despreparada pra esse filme. Quando eu vi ele, eu não fazia a mínima ideia sobre nada do filme, sobre o diretor. Eu só tinha ele baixado no meu HD por algum motivo que eu não lembrava, e eu botei ele pra assistir sem nem ler sinopse. E esse sentimento de descoberta me pega muito, assim, né? E também uma certa paixão por geografia, geopolítica e conhecer países novos. Não que eu faça muito isso por falta de dinheiro, mas o cinema é um espaço muito pra gente conhecer novas culturas, né? Então foi um pouco partindo de querer recriar esse sentimento e compartilhar ele com as pessoas que eu criei o Volta ao Mundo, né? Que é aquelas regras que o Thiago falou, com esse intuito mesmo, de descobrir coisa nova e poder me encantar por cinema diferente, né? E foi um processo muito divertido, assim, o podcast já acabou. Eu tenho sonhos de voltar a ele de outra forma, né? Mas isso vai ficar para depois do mestrado. Mas é isso, era essa a ideia de compartilhar descobertas e compartilhar minha empolgação com as descobertas. Eu acho que isso aconteceu bastante, né? Eu vi muito filme bom, vi filme ruim também, mas eu adoro ver filme ruim, então é sempre interessante conhecer perspectivas novas de cinema e de mundo, né? Então foi um pouco essa ideia do Volta ao Mundo, que foi inspirada pela primeira vez que eu assisti o Muladê. E Ricardo, você também, assim, é uma pessoa que explora outras cinematografias, né? Eu gostaria de saber como é que surgiu esse seu interesse. Então, eu sempre tive essa mesma preocupação da Agnes, né? De você querer buscar coisas novas, né? Você conhecer mais coisas. A geografia tá aí para ser explorada, né? Então, eu sempre tive isso. Assim, pô, tem aquele cinema que eu não conheço. Pô, se eu abrir um mapa mundi, eu vou saber se eu já vi algum filme desse país. O que eu posso falar sobre essa cultura? Eu não conheço. Então, teve muito isso, assim. Eu lembro de estar... Eu fui convidado a escrever um texto. E aí eu fiquei pensando assim, pô, mas sobre o que eu vou escrever? Eu quero falar sobre uma coisa que ninguém falou ainda. Então eu falei assim, pô, o que eu posso falar sobre o cinema africano? Pô, eu posso pesquisar o cinema argelino. Então dali você vai caindo nesses lugares, você vai explorando toda uma história dura, né, sofrida.
mas também é uma história vivida, né? Então você tem essa exploração ali. E é importante, assim, você conhecer, você tá familiarizado, você conhecer o mundo. E o cinema é muito isso, né? Eu lembro de... Eu falei assim, pô, eu quero assistir mais filmes dirigidos por mulheres africanas. E aí eu lembro de jogar, assim, no Google e eu não achei nenhuma lista. Aí eu joguei, pô, no aplicativo que a gente usa, né, que é o Letterboxd, eu procurei filmes dirigidos por mulheres africanas. E eu não achei nada. Então eu falei assim, pô, se ninguém fez isso, pô, que eu possa compilar e ajudar isso aqui a chegar a mais pessoas, né? Eu acho que você, Thiago, mais do que qualquer um de nós três aqui, entende a preocupação com distribuir o cinema, né? Chegar em mais pessoas. Então eu falei assim, pô, vou compilar os filmes que eu achar aqui. Então eu montei um drive, isso eu publiquei no Twitter, né? Mas eu disponibilizei lá, tipo assim, 20 filmes de diretoras africanas, da África subsaariana. Estou preparando alguma coisa aí com a África do Norte, que muitas vezes ela é até escanteada, né? Fala-se muito de, às vezes, Burkina Faso, Senegal. Você tem a Sara Maldoror ali em Angola. Mas você, às vezes, falta explorar um pouco do cinema egípcio, da Argélia mesmo, da Tunísia. Então são coisas assim que me despertam esse bichinho da curiosidade, né? Eu vou te dizer que da Argélia e da Angola, eu acho que a Angola também se enquadra nisso. Eu só fui descobrir filmes por causa do Volta ao Mundo, né? Tanto o Sabizanga quanto o Crônica dos Anos de Fogo. O Crônica dos Anos de Fogo, que é um filme importantíssimo, né? Em 75 ali, ganhou o Palma de Ouro e tal. E foi esquecido, né? Parece que pouca gente fala desse filme. Mas é um grande épico, assim, político, religioso, de quase 3 horas, eu acho. Acho que é do Mohamed Lakhdar Hamida, né? Que é um dos grandes diretores da Argélia, né? Ele está presente desde do embrião ali do verdadeiro cinema argelino, né? Que é aquele cinema ali de guerrilha, revolucionário ali, no finzinho dos anos 50, ali, início dos anos 60. E você tem René Vautier, você tem franceses que foram fazer cinema lá, né? Então, são cinemas que foram explorados, mas também esquecidos. Que é preciso você trazer essa curiosidade para os outros, né? Por isso que é tão importante esse projeto da Agnes aí, do Volta ao Mundo em 80 filmes. O próprio Crônicas dos Anos de Fogo, quando eu fui assistir, eu achei muito louco, porque é isso, como o Ricardo falou, é um filme que ganhou Palma de Ouro em Cannes, e eu não achei um filme de qualidade boa. Não tinha nenhuma restauração recente do filme, eu vi uma qualidade horrível no YouTube, assim, né? O próprio Mohamed Lakhdar Hamida morreu, agora faleceu há pouco tempo, e não vi muita gente falando sobre ele, né? Acho que é muito triste a gente ter esses cinemas tão interessantes e tão potentes, né? E tão importantes. São muito importantes mesmo, não discutidos, são muito importantes, mas isso, eles caíram no esquecimento pela falta de discussão. Isso também era uma coisa que mexe muito comigo para compartilhar filmes com as pessoas. E o Ricardo, conversando, ele acabou me falando, né, que a Sara Maldoror, ela foi assistente de direção do Batalha de Argel, né, do filme do Gilles Pontecorvo. Pô, é engraçado você perceber o cinema africano com o olhar do panafricanismo, né? Você tem esse pessoal que transitava muito, né? O próprio filme que a gente vai falar aqui hoje, o Mulandê, ele é um filme do senegalês, Ousmane Sembène, mas ele foi filmado em Burkina Faso. Você tem a Sara Maldoror, que é de Angola ali, mas que trabalhou com coisas do Congo. Ela fez filme na Argélia. Ela trabalhou como assistente de direção, se não me engano, no filme Alice, que é um documentário sobre a mulher, o papel da mulher pós-independência da Argélia. Então tudo conversa ali, né? Mas se a gente for falar do Ousmane Sembène, eu gostaria de saber de vocês, né, se vocês... A Agnes, claro, né, mas eu gostaria de saber do Ricardo se ele já tinha experiência com o Sembène, qual foi o filme que você já tinha assistido dele e qual é a sua opinião sobre ele? Eu acho um cineasta fantástico, assim. Eu tenho um amigo meu que compara o Glauber Rocha, né, como esse cara que quebra correntes mesmo no cinema, né. E eu tive contato, acho que o primeiro contato que todo mundo tem com ele é A Negra D, né. E você tem ali, o primeiro contato com o cinema africano geralmente é esse, né? Você vai ali e você descobre a África com uma mulher vivendo em Paris, né? Então você tem isso.
Outro filme que eu gosto muito dele é o Cedo, né? Acho que é Outsiders. Eu não sei o nome dele em português agora. Mas que aí ele já trabalha essa coisa do islamismo, do islamismo na África, né? Porque o Sembene, a gente vai falar, mas ele é muçulmano, né? De família muçulmana. Mas ele sempre foi vocal contra muitas das tradições das religiosidades, sem que alguns rituais, algumas coisas assim que incomodavam ele. Então ali você já começa a ver essa visão. O Outsiders é um filme que foi banido no Senegal durante um tempo. Então você tem essa quebra de padrão ali dele, assim, que me interessa muito, assim. E você, Agnes, depois de você ter visto o Muladê, né, você continuou interessada em assistir os filmes dele? Com certeza, com certeza. O Sam Bennett é um dos meus diretores favoritos, né? Eu admito que eu não vi tanta coisa assim dele. Eu vi, além dos que a gente vai discutir hoje, e A Negra D, eu vi o Mandabi, né? Que é uma comédia incrível. E o Xalá também, que é outra comédia maravilhosa. Eu adoro muito o senso de humor do Sam Bennett. E com 5 filmes que eu vi dele, ele já se tornou um dos meus diretores favoritos, né? Não que ele tenha, infelizmente, que é um caso muito recorrente, Ricardo também deve saber falar, nas cinematografias africanas, é uma produção com muita dificuldade financeira e acaba que vários desses grandes diretores não têm um número de obras tão grande, mas acho que nas poucas obras que tem são muito, muito interessantes, né? Eles dão tudo de si nos poucos filmes que tem e dá pra sentir, e eu sinto muito isso no Sembene. E ele se tornou um dos meus diretores favoritos, assim. Acho que é uma referência pra mim, pra modo de filmar, pra como pensar o cinema mesmo, pensar um cinema militante. Eu acho que o cinema dele é muito militante de um jeito muito envolvente, né? A gente tem um episódio no Bolchecine que a gente fala sobre a Negra D, e que a gente fala bastante sobre isso, como é engajado politicamente o cinema dele, abertamente, com discurso político, né, com reivindicações políticas no discurso do filme, mas que ele constrói o filme inteiro de uma maneira muito envolvente, muito bonita. Acho que os filmes dele são extremamente bonitos visualmente, né, ele tem uma capacidade de filmar absurda, assim, principalmente depois quando ele vai trabalhar com cor. Acho que poucas pessoas usam a cor tão bem quanto ele. Acho que principalmente o Muladê, pra mim, é o auge desse uso de cor do Sembene, assim, então acho que é muito rápido. Eu me apaixonei pelo cinema dele, ele virou um dos meus diretores favoritos. Ainda até, inclusive, tenho que assistir o resto, assim, falta algumas coisas, mas tenho que assistir logo. Uma coisa que vocês falaram no podcast, que, aliás, eu recomendo, se vocês querem, esse episódio que vocês fizeram serve como introdução a esse nosso episódio, né? Então vocês pausem o podcast, vão escutar eles, eu vou botar aqui nas notas do programa, né? Porque ficou muito bom, assim. E uma coisa que você e o Gabriel falam é que o cinema africano, né? Pelo menos o cinema africano feito por africanos, né, surge justamente nessa época que você já está tendo as vanguardas, né? Você vai ver que os primeiros filmes dele são bem influenciados pelo neorrealismo italiano, e aí, quando ele faz a Negra D, você está tendo a Nouvelle Vague, então ele acaba absorvendo esses movimentos para o cinema dele, né? O Djibril Diop Mambéty, ele é outro que é extremamente influenciado pela Nouvelle Vague, assim, tu vê os filmes dele, principalmente o mais famoso, A Viagem da Hiena, né, é praticamente um filme do Godard filmado no Senegal por pessoas senegalesas, né, então acho que realmente tem essa característica muito interessante do cinema africano, que o cinema clássico deles, entre muitas aspas, já é um cinema feito durante a vanguarda, influenciado por essas vanguardas que estavam surgindo no mundo inteiro, né, não só na Europa, mas claro, pela própria relação da África com a Europa, vai ter essa influência. Mas como o Ricardo falou, né, dá pra muito fazer esse paralelo do CBN com o nosso próprio Gobler Rocha, né? Eu acho que o cinema, ele tá nesse momento, claro, de ebulição do cinema, né, nos anos 60. É um processo, né, que você veio trazendo ali, até de revolta mesmo, né, com os processos de independência ali. Mas eu não diria que ele é, tipo assim, um filme do Godard filmado no Senegal, né? Porque você tem toda a preocupação consciente, né, intencional ali,
desfazer um filme africano, né? Ainda que seja inevitável, né, você buscar referência, ainda mais deles que são colonizados pela França, né? Então você tem toda essa carga, né? Tem um filme muito interessante que chama da Assia Djeba, é uma diretora argelina, mais uma vez, que ela trata isso que eu acho que ressoa muito em qualquer cinema, assim. Cinema colonizado, né? Que a gente tem isso também, né? Mas é uma das frases mais fortes que eu já vi, assim, sobre isso. Sobre você fazer um filme na língua do seu colonizador, né? Tanto que é uma quebra que o Ousmane Sembene vai fazer em algum momento do cinema dele, né? Ali, acho que no Mandabia, o primeiro filme que ele faz, já no idioma Wolof, né? Mas a frase que tem nesse filme vou pedir licença aqui para citar as aspas aqui. Quando nos ensinaram a palavra bonsoir, fomos atingidos no queixo. Quando ouvimos a palavra bonjour, levamos um sopro no nariz. A palavra merci arrancou-nos a garganta. Frère, levamos um tapa no joelho. Nós nos tornamos transportadores de esterco. Então você tem isso, eles foram obrigados a falar dessa forma, né? Já é o imperialismo agindo ali sobre o colonizado, né? Então você tem que quebrar esse laço, a ideia é quebrar esse laço, mas ele já tá há gerações ali, né? Então é muito interessante isso. E o Sembene, como ele vai trabalhar em cima disso e quebrando isso, né? Tá certo, tá certo. Não, concordo 100% contigo. Acho que minha fala foi bem triste aí, mas tá completamente certo. Falando da biografia dele, ele foi filho de um pescador com sua esposa, né? Ele nasceu em Ziguinchor, em Casamance, por uma família Lebou, né? E Casamance, eu vi um vídeo muito interessante. Foi uma mesa redonda, um debate sobre o Muladê, feito pelo coletivo Cineáfrica, em que eles convidaram o Márcio Paim para falar, e aí ele explicou coisas muito interessantes sobre a origem também, né? E aí essa região, né, da Casamance, né, que é localizada no sul do Senegal, né? Ela fica entre a Gâmbia e Guiné-Bissau. O nome veio a partir do contato dos portugueses com o grupo étnico Bainuk, cujo rei era chamado de Casamansa, e aí o nome acabou virando Casamance, né? E aí, antes da chegada dos europeus, a região fazia parte da província do antigo Império do Mali, sendo um estado vassalo que pagava impostos. E essa região era marcada por resistência e insubmissão, nunca aceitando a dominação externa, né? Durante o período colonial, vieram os portugueses, depois os holandeses, os ingleses e, finalmente, os franceses, acabando. E em 1886, né, por conta da colonização francesa, essa região acabou sendo anexada ao Senegal, né? E nessa região você tem uma diversidade étnica e religiosa que acaba moldando a sua visão, né? E porque você vai ter o pessoal, o Wolof, você vai ter os Fulani, você vai ter os Serer, e pelo que eu li no Wikipédia, a família da mãe dele era desse povo Serer, e ele acabou sendo introduzido às práticas religiosas, né, desse povo, que no século XX acaba se convertendo ao Islã, né? E então você vai ter uma espécie de um sincretismo, né? E aí ele acaba fazendo parte, trabalhando num festival chamado Tour. E o festival, nessas práticas religiosas, né, do povo Serer, você tinha que oferecer leite coalhado para os espíritos ancestrais. E aí o Sembene, que trabalhando como servo do culto, ele não levava isso a sério e ele acabava bebendo as oferendas feitas aos ancestrais. Ele foi criado pela avó materna, né, e que acabou servindo de muita influência para ele, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, ele participa, né? Ele é alistado para lutar lá na Segunda Guerra, e deve ser a mesma forma de alistamento que ele retrata lá no Emitai, né? Mas aí ele acaba
Aí depois da Segunda Guerra ele volta para sua terra natal, né? Ele participa da greve dos trabalhadores das ferrovias, né? Que acaba servindo de influência para um romance que ele escreve em 1960. Né? Em 47 ele vai para a França, trabalha na fábrica da Citroën, né? Trabalha como estivador em Marseille. Né? É lá que ele acaba se juntando ao Partido Comunista, né? Ajudando a chamar greves, né? Em especial para frear o envio de armas para as tropas coloniais francesas no Vietnã. Né? E nessa época que ele acaba conhecendo os escritos, né, de Claude McKay, que é um escritor da Renascença do Harley, e de Jacques Roman, que é um marxista haitiano. Né? Ele é autodidata, ele acaba aprendendo a escrever e ler em francês. Isso acaba desembocando no seu primeiro livro, um livro de 56, que é O Estivador Negro. Ele escreve mais 2 outros livros, né? Que é O País, Meu Povo Lindo, de 57, e o Les Bouts de Bois de Dieu, que é considerado a sua obra-prima. Né? E aí depois ele acaba indo para a União Soviética estudar, né, no cinema no Gorky Film Studio em Moscou, né, sob tutela do Mark Dostoy. Esse movimento aí é bem natural, né? Você teve vários diretores ali, o Soleiman Sissé, né, também foi para a União Soviética também estudar com o Mark Donskoy também, né? Que é um grande nome do realismo socialista, né? Trilogia de Gorky ali, né? Então é bem natural isso aí, esse pessoal que saiu de lá e foi aprender um pouco o que estava acontecendo ali na União Soviética, né? E depois trazer isso de volta, né? Para a África mesmo. A própria Maldor, eu sei que não estamos falando sobre ela, mas tem uma frase que me impressionou muito, que ela também estudou na União Soviética. Ela diz que foi lá onde ela de fato descobriu o que era racismo, assim, e que isso foi muito formador para a carreira dela, né? Para pensar que mesmo na União Soviética, que é um bom modelo para se pensar e se seguir, né? Ainda tinha muitas coisas a melhorar, né? Em termos do estilo da obra dele, o que vocês podem dizer sobre ele, melhor dizendo, sobre o estilo? Eu gosto muito, como eu já falei, da utilização de cores e da fotografia em si nos filmes dele. Acho que ele tem um pensamento fotográfico e plástico muito, muito impressionante, assim, e sempre tentando criar coisas novas com pouco. Dá pra ver que não tem todo o recurso do cinema de Hollywood, mas ele usa das cores e das luzes pra contar uma história à parte, assim, né? Não à parte, mas criar uma cosmovisão muito específica daquela população qual ele está retratando, né? Acho que a religiosidade, como a gente falou antes, está muito presente no cinema dele, e ela não é dicotômica, assim, ela é boa ou ruim. Ela tem aspectos positivos e negativos, aspectos que podem ser repensados, aspectos que não, que devem ser elevados, né? E eu acho que isso ele cria muito através da cor, e eu gosto muito como ele filma os planos abertos dele. Acho que eu sou muito fã de plano aberto, acho que como vocês puderam perceber quando eu falei de Miklos Jankso. Eu acho que ele filma o plano aberto de uma maneira a criar sempre um conflito, né? Todos os planos abertos dele tem um conflito dado que precisa ser resolvido, né? E nunca é resolvido naquele plano, vai ser resolvido na sequência, mas o plano aberto em si, ele constrói uma geografia conflituosa muito interessante, né? Tem no Muladê uma cena em que tem 2 personagens discutindo, né? São um homem e uma mulher, e eles são filmados com uma árvore enorme que corta a parte deles no meio, assim, né? Para marcar essa divisão, mas uma divisão através de um pensamento de natureza, né? Acho que é muito sobre isso. O Muladê, que a gente vai discutir depois, é o que é o natural, né? O que é a coisa certa de se fazer a partir da ideia do que é o normal. E ele usar uma árvore especificamente para fazer esse corte traz
essa ideia do que deve ser uma natureza, que eu acho que é muito interessante, como ele cria esses conflitos para além do diálogo, que são muito importantes os filmes deles, mas através da geografia da cena, né? Eu acho que o que mais me chama atenção também é muito do olhar dele, né? Essa coisa da narrativa que ele escolhe mesmo, do quem fala e sobre quem fala, né? Você tem... Se a gente for seguir essa linha cronológica, né? Por que ele era escritor, mas por que ele foi fazer filme, né? Porque ele queria uma coisa mais acessível, né? Porque no Senegal você não tinha tanta gente alfabetizada que pudesse ler, coisa assim, né? Então ele tem essa preocupação já formal, né? Então ele pega muito dessa coisa do cinema, até com temáticas didáticas, né? Tipo assim, sobre o que ele vai falar, qual problema ele vai tratar ali, para quem ele vai dar voz. Ele vai dar voz para mulheres muitas vezes, né? Para essa mulher que vai para Paris trabalhar de diarista, de empregada. Ele dá voz para meninas que sofrem mutilação genital. Ele dá voz para o povo que está sendo levado pela guerra, uma guerra que ele nem entende. Então eu acho que esse olhar dele é a coisa mais fascinante assim para mim. Eu escutei um podcast que uma grande inspiração pro Sam Bennett foi o Olímpia da Riefenstahl, mas não no sentido que você está pensando, mas assim, no sentido de que o Carl Lewis, sabe, tipo, arrasando com os nazistas, assim, com seu Übermensch. E o Carl Lewis, né, pegando todas as medalhas, assim. Eu vi isso num episódio sobre o Emitai, num podcast sobre o Emitai, mas eu não... Interessante saber disso, nunca ia fazer a conexão. Mas você falou das personagens femininas, eu acho que pelo menos nos filmes que eu vi dele, a exceção do Carroceiro, tem uma posição central, né? E mesmo no Carroceiro é ela que, no final das contas, que vai resolver as coisas, né? Porque a história do Carroceiro é um cara que trabalha com uma carroça para conseguir o sustento da casa, e quando no final ele não consegue, ela fala assim, não, então deixa, que eu arranjo que a gente não vai passar fome. Mas eu acho que entra, assim, tipo, num dos grandes temas que ele gosta de falar, né? Ele, como a Agnes bem disse, né, que ele fala muito da questão da religião, da tradição, né, do embate da religião e a tradição com a modernidade, né? E claro, o colonialismo francês também é uma das marcas da obra dele, né? Até num filme que você não vai ter francês, você vai ter pessoas falando em francês, né? E sempre vai ter alguma coisa de alguém que foi ou está na França, né? Eu lembro que eu vi, né, o único outro filme que eu vi dele novo para o podcast foi o Mandabi, né, que é a história justamente de um cara que recebe uma carta do sobrinho, que o sobrinho está na França, e ele manda uma ordem de pagamento, né? Pelo que eu sei, pelo que se traduziu, Mandabi é ordem de pagamento. Eu não sei. E em termos do legado dele, né, eu acho que a Agnes fala no episódio, né? A gente não tem muito acesso ao Muladê. A Negra D a gente tem acesso no YouTube, tem lá, e é uma restauração feita pelo projeto do Scorsese, né? Sim, uma restauração ótima, inclusive. Mas outros filmes dele já estão um pouco mais defasados nesse sentido de preservação mesmo, né? Meu sonho é poder ver Muladê nas cores originais do filme, porque eu já vi estilos dele, imagens, só prints de alguma cópia que pelo visto existe, espero que exista, e é muito mais vibrante do que essa cópia que circula pela internet hoje em dia. Péssimo. Em dois arquivos. Isso mesmo, eu odeio essa cópia, mas amo esse filme. E corta a frase no meio. A mulher tá falando, de repente corta. A gente viu o mesmo arquivo mesmo. Impressionante. É que esse é o arquivo que rola pela internet, não se acha outro arquivo. Não. Não tem ele compilado no YouTube, nada assim, não? Uma vez existia no YouTube com legenda em português, só com legenda em português, e era em 2 arquivos. Era esse mesmo arquivo que existia. Então, mas juntaram? Não. Era 2 vídeos. É preguiçoso também. Sim.
É porque, poxa, dá trabalho. O problema não é nem juntar os vídeos, juntar a legenda, né? Isso. Vou fazer isso aqui enquanto a gente grava o podcast. Bem, então vamos falar dos filmes. Agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora ou meu co-apresentador escolhemos um tema. Hoje foram filmes dirigidos pelo Ousmane Sembene. Então a Agnes escolheu um filme dentro desse tema que eu ainda não havia assistido e outro que o Ricardo ainda não havia assistido. Ou seja, 2 filmes que estavam lá nos nossos pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Aproveito para dizer que haverá spoilers. Então, se você não quer saber o final deles, nós recomendamos que você pause o podcast, vá assistir a eles e volte para nos ouvir. Estamos aqui esperando. Agnes, qual foi o filme que você escolheu para mim? Emitai, de 1971. O filme foi escrito pelo próprio Ousmane Sembene. Atuam no filme Adongo Diabon, Roberto Fontane, Ousmane Camara, Fode Campai. Eu adorei esse nome. E Mbissi Therese Diop, que é a garota que faz a Negra D. Ela trabalha em 1942, durante a Segunda Grande Guerra, em uma vila em Casamance, no Senegal. Os Diola recusam intervenção exterior. Uma parte dos homens da vila foi enviada à força para o fronte franco-alemão. O coronel Armand e seu exército... Não sabia que tinha coronel Armand e seu exército colonial devem requisitar arroz para enviar as tropas. Na França, de Gaulle sucede Pétain, mas para a África nada mudou. Os responsáveis pela colheita, as mulheres, decidem resistir dessa vez e esconder o arroz. Essa sinopse vem do site Filmo. É uma coisa que me chama a atenção nesse filme, é que, e justamente que a gente acaba não reparando que ela trabalha, é que ele não tem um personagem principal, não tem um protagonista no filme. Eu acho que o povo, os homens e as mulheres dessa vila é que são os protagonistas, né? E eu acho que ele marca bem a diferença entre os homens e as mulheres. Enquanto as mulheres elas resolvem assumir uma postura de uma resistência pacífica, no estilo lá do Thoreau, os homens, né, acabam ficando meio que sem saber o que fazer, né? Eles fazem sacrifício para os deuses, os deuses não respondem, eles ficam sem saber o que vão fazer, eles não tomam a iniciativa, né? Você vai ver uma outra cena que me chamou a atenção, quer dizer, 2 cenas que me chamaram a atenção, que tem uma determinada hora que um personagem morre e os homens vão fazer o cortejo, né? E eles estão, né? Não, tem que fazer isso, tem que fazer isso aqui, aí você segura desse lado, você segura não sei o quê. Eles não estão organizados. Aí chega o exército francês, dispersa eles e eles vão embora. Quando uma outra pessoa precisa ser enterrada, e dessa vez as mulheres é que cuidam, elas organizam, vão direto e os soldados acabam fugindo delas, né? Eu acho que isso é uma coisa que marca na diferença entre esses dois gêneros, como esses 2 gêneros vão abordar, né, o controle da França, né? Eu acho que assim, todos os personagens, a maioria dos filmes dele, você vai ver que os homens são meio moles, né? Quem vai tomar a dianteira para resolver as coisas vão ser as mulheres. No Xalá, inclusive, o homem é literalmente mole. A história do filme, um cara do governo, né? Um figura importante do governo pós-colonial, né? Que não mudou muito as pessoas, que tem até piada que saem os governantes e voltam os agentes da França, que são exatamente as mesmas pessoas que eram os governantes antes. Agora eles só não estão sentados na mesa, mas eles ainda mandam. Mas a história do filme é que esse líder, essa figura importante do governo vai casar pela 3ª vez e não consegue consumar o casamento porque ele sempre brocha na hora. Ele brocha literalmente. Ele literalmente brocha e não consegue consumar o casamento. Essa é a história do filme, é sobre isso que é o filme. E claro, vai para muitas coisas, vai discutir a própria África pós-colonial, a própria política na África pós-colonial, a posição das mulheres na África pós-colonial, mas tudo começa com um cara que brocha e não consegue casar pela 3ª vez. Inclusive critica muito essa questão
da poligamia no filme. Adicionando na minha lista aqui. É ótimo. É engraçadíssimo, é engraçadíssimo. Você já tinha visto esse filme, ô Ricardo? Não, ainda não. Tava meu ponto cego aí, né? Não, Mas... sim, o Emitai, né? Não, mas o Shala também não. Ah, sim, mas eu queria saber do Emitai. O Emitai você já tinha visto? Não tinha. O que você achou dele? Eu achei fenomenal. Um filme fantástico, assim. Ele trabalha essa coisa da revolta, né? Da raiva. Você tá ali, né? Você tá submetido àquilo e você vai aguentando. E você se prende à sua fé. E você vai aguentando. E você se prende à sua fé. Só que uma hora você é tomado por aquilo, né? Você não aguenta mais aquilo. Então, a construção do filme, ela vai te levando para esse ponto, né? Você tá ali com as mulheres também, esperando a ação mesmo, né? Você tá ali submetido àquilo. E então você tá nisso enquanto você tá sendo obrigado a deixar seu filho lutar numa guerra que você não quer, que você não entende. E isso vai pegando, você vai vendo como o Sembene retrata de forma ignorante, de forma cínica, os franceses ali. E isso, eu acho que ele faz com maestria. É de fato uma guerra que não é deles. Não. Acho que a gente não. É uma guerra que foi necessária, né? Acabar com o nazista ainda até hoje é necessário, mas de fato não é uma guerra que dizia respeito a eles. É uma guerra que foi feita. Eles foram obrigados a participar porque as potências europeias estavam guerreando entre si, enquanto eles estavam ali querendo manter a própria cultura, a própria vida, né? Mas, claro, acho que aí tem o pulo do gato, né? A parte interessante do filme, que é isso que vocês estão falando. Que o Thiago falou bastante, que os homens no filme, eles não vão ter toda essa sabedoria de como lidar com isso, de como organizar essa revolta, né? Como fazer essa revolta de forma organizada. Porque eles tentam muito através da violência, e de uma violência que naquele espaço ali não faz muito sentido, porque enquanto os geolas têm ali lanças e arcos, o exército francês tem rifles, né? Então, assim, é num espaço em que a violência não vai conseguir levar a alguma coisa, né? E a tentativa do homem é sempre ir pela violência, ir pelo ritual, ir pelo caminho que parece mais fácil, né? Enquanto as mulheres não, elas tentam se organizar de outras formas. Acho isso muito interessante, essa divisão entre masculino e feminino que ele faz não só no Emitai, mas em todo o cinema dele, mas e também essa dicotomia. Mesmo os homens não sendo as mentes mais brilhantes, pode-se dizer assim, dentro do filme, a gente ainda tá torcendo por eles, muito mais do que, obviamente, não tem como torcer pros franceses, pro exército francês, e mesmo entre as pessoas negras, as pessoas brancas dentro do exército francês tem divisões, assim, o filme tá muito preocupado em mostrar essas diferenças de poder que esses personagens têm e como, mesmo num espaço aparentemente de menor poder, de menor dominação pelo poder, tu ainda tem essa capacidade de mudar uma situação, né? De parar o recrutamento e o roubo de arroz que o governo francês está fazendo a partir da não violência, que eu acho que é muito interessante. Sim. E tem essa coisa, né? Esse primeiro retrato do Revide, né? Enquanto um dos chefes do povoado decide ele guerrear, né? Vamos resistir pela violência, né? E a cena de combate... e a cena de combate é completamente chapada, né? Assim, né? Você não tem uma construção épica, você não tem nada. Você tem, tipo, a falha. Assim, é esse combate completamente desigual, essa guerra desigual ali. Você não vai vencer. Por esses meios, não. Então, você tem essa narrativa que a gente falou, né? Não tem o herói, né? Você tem o povo. Você não acompanha você tem a narrativa conhecida, né? Qualquer história de resistência do Davi contra o Golias, do pequeno contra o grande. E ali é contado de uma forma completamente nova, né? Acho muito interessante isso. Acabei lembrando de uma fala que o tenente, que é uma pessoa horrorosa, né? Fala que, não, esses selvagens, eles só entendem, né, se você usa mão de ferro, né, quando ele tava querendo oprimir, né? Ele não tentou de outras formas, né? Ele só tentou com a mão de ferro, assim, tipo, botando as mulheres no sol,
né? Muitas vezes alguém botou um chapéu para cobrir as mulheres, um troço grande para dar sombra para as mulheres. Ele vai e tira, e aí ele fala que eles são selvagens, né? Mas só que a selvageria tá toda na mão dos franceses, né? São os franceses que querem queimar a vila, são os franceses que querem matar o povo, são os franceses que torturam as mulheres colocando elas no sol, mas selvagem é o outro, né? Uhum. Então, as microviolências, né? As micros e as macros, né? Sim. E falando nisso, tu trouxe aquele episódio que o filme, ele até é. Acho que vários dos filmes do Sam Bain são tanto quanto episódicos, esse não é diferente. Mas nesse episódio que levam um chapéu, né? São as crianças, né? Acho que tem uma criança muito grande na infância, né? E são especificamente meninos, né? São 2 meninos que vão, acho que ele tem uma certa descrença com a masculinidade hegemônica, mas ele não vê isso como perdido, né? As crianças, elas ainda podem mudar e podem nos salvar, ou pelo menos tentar nos salvar, né? A partir de uma organização e de pensar no próximo. Porque sempre quem vai levar as coisas para as mulheres são esses 2 meninos. Sim. E que um deles depois, o cara falou assim, não, esses daí são espiões. Sim. O cara tava conversando, imagina, um molequinho de 6 anos, um espião. Sei lá, devia estar falando com a mãe, tá ligado? Preocupado com a mãe, foi levar água pra mãe, para as outras mulheres, e foi taxado de espião. E essa cena aí, ela explicita bem o que a Agnes falou da unidade, né? Uhum. Porque eles estão levando água lá, e tipo assim, você recebe água, você tá no sol ali, nem direito à sombra você tem, e até isso te é negado. Então, quando eles chegam com água ali, a primeira coisa que você faz é passar pra frente, né? Você passa pro outro tomar água, e você vai passando, né? Você tem esse povo ali que tá unido. Sim. No elenco, você vai ter o Robert Fontaine, que faz o papel do comandante. Ele é o marido lá no A Negra D. Uhum. Ele viu a mulher fazendo todas as barbaridades lá com a moça e falou assim, eu consigo fazer pior. E uma outra coisa, uma coisa que me chamou a atenção é que a fotografia desse filme foi feita por 2 pessoas. É o Georges Carrestan e o Michel Renaudot. E esse Michel Renaudot é o tenente desse filme. Quando ele não está atuando, ele está trabalhando na fotografia do filme. Mas esses são os 2 únicos créditos dele, assim. No Letterboxd não achou muito mais coisa. E o Georges Carrestan, ele trabalhou praticamente só com o Sam Bain. Também, vários filmes do Sam Bain estão os 2 juntos. Algumas coisas que eu vi, principalmente na segunda vez que eu assisti 2 vezes esse filme agora, assim. Assisti uma 2 dias atrás e outro ontem. Que algumas coisas que eu anotei, né? Principalmente, primeiro, aquela história dos voluntários. O exército francês vai, captura o pessoal desse povo, os homens desse povo, fazem um monte de coisa, né? Quem foge, eles vão e sequestram o pai, põem o pai assim no amarrado, tipo um pau de arara, falando assim, você só vai sair quando seu filho aparecer. E aí os garotos vão, os homens, né, são capturados e são levados lá para esse comandante. Ele fala assim, não, vocês são voluntários, vocês estão aqui como voluntários. Eu tenho vontade de falar assim, não tô voluntário não sou voluntário não. Né? Voluntário contra vontade é fogo, né? E uma outra coisa... Porque eu acho que a gente tá acompanhando ali uma história real, né? Esse acontecimento que o Sam Bain tá resgatando uma história real, né? E o Sam Bain foi alistado, né? Então ele foi... Você vai ler a biografia dele, ele fala voluntariado, né? Então você tem a sua noção da onde vem essa vontade dele de estar lá, né? Mas é curioso como é que o Sam Bain retrata esse general ali, né? Porque você tem ele completamente bocó, né? Tipo assim, querendo levar o pessoal na conversa, né? Fala assim, vocês vão dar orgulho. Assim como os avós de vocês lutaram, vocês vão lutar agora também. Vocês vão poder contar para os seus netos. Exato. E aí você tem
esse cinismo mesmo, assim, que o cara quer te levar nesse papo mole, assim. E depois você vai ver. Ninguém. Não tem como você cair nessa historinha pra boi dormir. E depois você vai ver, tipo assim, como é que o Sam Bennett, ele é sagaz, né? Ele coloca essa coisa. Ele vai espalhando isso pelo filme, né? Quando você já tem o cara. O outro soldado, né? Ele pega uma das ferramentas ali para cultivo do arroz, né? Ele pega aquilo assim com um desdém, assim, né? Ele fala assim, pra que é isso aqui? Ah, serve pra isso. Ah, tá bom, então. Tipo assim, ele nem se importa. Ele nem sabe pra que é aquilo, mas ele tá lá pra tirar o arroz daquelas pessoas, né? Esse alimento que é sagrado, inclusive, né? Você tem motivos religiosos pro arroz ali, né? E naquela cena em que vocês dois mencionaram da luta de um dos chefes, né, contra o exército francês, e aí, né, ele acaba levando tiro, e aí ele vai junto com os deuses, né, eles invocam os deuses aparecem, né, o Emitai é um deles, né, e aí eles começam a admoestar o cara, falando, você esqueceu da gente, você não sei o quê. E aí ele diz uma coisa que eu achei muito interessante, que ele fala assim, quando eu morrer, vocês morrerão comigo, apontando, até essa o banner lá do Letterboxd, ele falando, se vocês morreram comigo. E depois disso, os deuses não aparecem, os deuses estão calados, assim, sabe? O povo tá lá pedindo, fazendo uns sacrifícios, né, matando galinha, matando cabra, e os deuses não aparecem. E isso me chamou atenção. Isso me chamou atenção. Como é que, no momento que o chefe fala assim, vocês morrerão comigo, os deuses realmente morrem, né? E aí, quando ele vai ser enterrado, e aí tem a proibição de ele ser enterrado, né? Que o comandante fala assim, não, enquanto vocês não entregarem arroz, não vai ter enterro. Isso me lembrou um texto que é tido assim como um dos pilares para você entender o direito antigo, né? O fundamento do direito europeu, né? Que é a Antígona do Sófocles, que os irmãos da Antígona, né? O Eteocles e Polinices, eles se matam, né? Um mata o outro. E aí um era rei de Tebas e o outro tinha traído, entre aspas, né? Teve um episódio que eu contei essa história, muito longo, não vou me alongar, não. Eles vão, um enfrenta o outro, os dois caem, e aí um é enterrado com honras de chefe de Estado, e o outro é dado aos cães, né? É proibido você enterrar ele, né? O Creonte, que é o rei, que tá como rei, falou assim, não, olha, você não vai poder enterrar ele. Aí a Antígona vai e enterra, mesmo a contragosto, o cara coloca um guarda lá ela consegue despistar do guarda e enterra o irmão. E aí, quando perguntado, por que você fez isso? Ela fala assim, não, porque existe um direito que está acima das suas leis, né? Aí é essa noção de direito natural e tal. E é irônico, né? Uma coisa que todo aluno de primeiro período de direito sabe, né? E o comandante, né, faz isso daí, que é uma ofensa não só a figura do morto, mas como toda a comunidade, né? Você não está proibindo o morto de receber as devidas homenagens para ser enterrado, né? E o comandante não tá nem aí, né? Eu achei interessante como é que provavelmente o Sam Bennett ele vai resgatar essa ideia, né, tão cara pro direito europeu, para falar que, assim, com os outros não tem problema, com esse pessoal aí que não é da Europa, não tem problema a gente desrespeitar esse direito fundamental da pessoa. Uma outra coisa, a mudança, né? O Marechal Pétain, ele cai, e aí quem sobe é o De Gaulle, mas as coisas continuam do jeito como elas estavam, sabe? Não muda muita coisa, né? Isso também me lembra Só muda o cartaz, né? Exatamente. Só muda o nome, né? no cartaz. Isso me lembrou o Esaú e Jacó, do Machado de Assis, né? Que é aquele troço da cara tinha uma padaria, que era a padaria do Império. E aí, quando teve a República, ele vai e mudou
para a padaria da República, mas aí ele ficou na dúvida, porque os monarquistas poderiam ter ficado chateados. Então ele vai, sem saber, ele acaba botando padaria do Brasil. E eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Tipo, muda as coisas e acaba. É como o Gato Pardo fala, né? As coisas mudam para continuarem iguais. Né? Eu acho que é mais ou menos isso. Para os países do sul global, as mudanças lá do que acontece na Europa, nos Estados Unidos, acabam não afetando muito. Eles acabam sendo oprimidos, né? De uma maneira Só muda quem segura o chicote, né? Exatamente. Tem até aquele meme dos Estados Unidos, lá da diferença de republicano para democrata, vocês sabem, né? Do avião. Sim. Essa bomba é mais inclusiva. Né? Mas eu não sei. É claro que assim, o filme ele acaba sofrendo uma proibição em alguns países, né? Principalmente nos países francófonos, mas ele acaba recebendo prêmio, né? Ele ganhou prêmio em Berlim e no Festival Internacional de Moscou. Ele ganhou prêmio de prata em Moscou e um prêmio específico lá, o CIC em Berlim. Ah, legal. O Festival de Moscou é um festival, claro, ali em auge da Guerra Fria, se mantinha, né, se mantinha a Guerra Fria no Festival de Cinema também, mas é um festival extremamente importante, né, o Festival de Moscou. Ganhou o prêmio lá, o Urso de Prata em Moscou, de 71, e o filme Tarkin Film Festival de 72, o Grande Prêmio. Faz sentido, né, ele mesmo como alguém que estava próximo ao Partido Comunista, né, aos partidos comunistas, fazia sentido o cinema dele circular em países comunistas, né. Vamos para o próximo filme? Agnes, qual filme você escolheu para mim? Muladê, de 2004. O filme foi igualmente escrito pelo Ousmane Sembene. Estrelaram o filme Fantoma Coulibaly, Maimouna Helene Diarra, Salimata Traoré e Dominique Zeida. Sinopse. No seu último filme, Ousmane Sembene aborda o polêmico tema da excisão feminina. A história passa-se numa aldeia, no dia em que várias crianças vão sofrer a horrível mutilação. 2 delas suicidam-se, e as 4 sobreviventes pedem proteção, através da magia, a uma mulher que recusara que a sua própria filha sofresse a excisão. A mulher é a única a poder suspender a proteção mágica, a Muladê do título, e sofrer violentas pressões. Como se vê no seu testamento cinematográfico, o patriarca do cinema africano demonstra que nem todas as tradições são positivas. Essa sinopse vem da Cinemateca Portuguesa. O que você achou do filme? Eu gostei muito do filme. Ele me lembrou muito um filme da Unlawful Folly, de 94, quer dizer, 10 anos antes, né? Que chama Women with Eyes Open. Que é um filme que é bem interessante, que a Unlawful Folly, ela é de... acho que ela é de Togo. E ela vai viajando pela África ali, passando por vários países e situações de degradação e violência contra a mulher, violência de gênero mesmo. E o filme acontece em, acho que 4 tomos, e o primeiro tomo é em Burkina Faso, onde esse filme foi gravado, né? Que é sobre a excisão feminina, né? Então você tem essa violência lá, aqui no Muladê, de forma narrativa, dramatizada, e nesse documentário de forma bem crua, assim, não chega a mostrar, mas você tem entrevistas com as chamadas, acho que é talhadoras, é isso? As mulheres que cortam a genital feminina, né? O clitóris. No filme ela se chama Salinandas, porque eu achei curioso, porque o nome de um dos deuses lá era Salinhan. Aí eu falei assim, será que tem a ver? Mas eu acho que não. Olha só. Mas eu vi... Esse problema da excisão feminina é uma coisa assustadora que acontece até hoje. Então, eu como homem, é uma coisa que não deveria me afetar. Não deveria, né? A empatia tá aí pra todo mundo. Mas é uma coisa que você se retorce na cadeira, assim, você... Vou deixar a Agnes falar um pouco mais que ela saca do filme e vamos continuar o papo aí. Eu ia perguntar o que você achou do filme, mas você já respondeu, assim, quando é que foi a primeira vez que você assistiu, o que você achou dele na época e agora o que você achou nessa revisita. Mas você podia falar um pouco pra gente da sua relação com ele? Claro. Ele acho que vocês devem ter percebido, um dos meus filmes favoritos da vida, assim. Eu sou completamente apaixonada por Muladê.
É um filme que me inspira, que eu acho que essa força feminina pra mim foi muito importante pra minha própria transição de gênero, né? Então, é um filme que eu gosto demais. E eu concordo com o Ricardo que a incisão feminina ela é assustadora. Assim, a gente com pessoas com pênis aqui, a gente não consegue entender direito a dor que deve ser, mas, meu Deus, é assustador. E a própria atriz principal do filme, que nesse aqui a gente tem uma protagonista, que é a Fatoumata Coulibaly, ela é, de fato, uma pessoa que sofreu essa incisão e uma grande ativista. Ela ainda é viva e ativista pelos direitos femininos em Burkina Faso, né? Então acho que é muito interessante a própria escalação dela pro filme. E eu não sei, é difícil pra mim falar uma coisa só do filme, poucas coisas do filme, porque ele é um filme que me deixa fascinado, assim. Eu acho que é tudo nele parece grandioso. Ele tem um sentimento de grandeza e de... ele, pra mim, ele é quase um épico que não é épico, né? Mas no sentimento dele, ele é um épico, assim, porque é uma tragédia enorme que vai acontecendo, mas que ela é diminuída pela força feminina, né? E aqui ele é até mais radical que no M-Type, nessa divisão entre homens e mulheres, mas é especificamente as mulheres que conseguem fazer o filme andar, né? O filme não existe sem essas mulheres. A gente não tem aqui uma figura externa, necessariamente, que é a opressora, mas sim a opressão interna mesmo, dentro dessas comunidades africanas, em que, claro, o colonialismo ainda faz parte, né? Esse machismo extremo, ele é, claro, também parte do colonialismo, mas é um conflito completamente interno a essa comunidade e a uma possibilidade também de revolução. E aqui, claro que a violência também não é usada, mas é de uma forma muito mais ativa, né, do que no M-Tai. No M-Tai é se fazer ver, se fazer ali, ficar presente e aguentar através da não violência. Aqui também a gente não tem uso da violência, mas é através de uma revolução com ameaça, inclusive, da violência, com usar das ferramentas que a gente tem, que seja... a gente tem a ferramenta do ritual do Muladê, então vamos usar o Muladê para proteger essas meninas aqui, para que elas não entrem nesse ciclo de violência. Eu acho muito interessante a cena em que a Coleardo faz sexo com o marido dela. Acho muito importante que aquela cena tá ali, que a gente vê uma dor horrível que ela sente por ter sido sofrida da incisão e não conseguir mais sentir o prazer no próprio sexo, né? Enquanto o marido dela tem esse direito de sentir o prazer, ela só sente dor naquele momento de intimidade, mesmo sendo um casal que parece se dar bem, né? Um casal que se dá bem, que tem um grande amor ali correndo, ela não consegue sentir esse prazer, compartilhar desse prazer com o marido, né? E eu acho isso muito forte, aquela cena, assim. E como logo depois também tem uma cena dela se banhando depois de sofrer daquela dor, e as outras esposas do marido, mesmo aquela mais nova que é contra o que a Coleardo tá fazendo, ela vai ajudar, né? Essa coisa de, acima de tudo, acima da opinião, da posição que a gente tá nesse conflito, a gente vai se ajudar porque a gente se entende como posição feminina, como um grupo, como uma minoria, né? Acho que é muito disso, se entender como uma minoria e na necessidade a gente vai se ajudar, né? Acho que isso é muito, muito potente que o filme traz. E essa coisa que você falou da violência, e você comparou com o M-Tai, né? É bem interessante isso, porque no outro filme, que a gente falou anteriormente, você tem um massacre, né? Você tem ali um massacre aleatório, e nesse, não aleatório, né? Você tem a escolha de fazer isso com um determinado grupo, né? Muito vulnerável. Sim. E é um filme que, assim, me machucou o ouvido muito também. Porque o que me marcou muito foram os choros, as respirações pesadas que você tem nesse filme. E é de você se encolher na cadeira, assim. É uma violência muito forte, assim. E diferente do outro filme, né? Que você não tem um grupo sendo fuzilado, né? Aqui é uma coisa
diferente, mas agressivo ainda, né? Uhum. Não, eu gosto como ele tem essa preocupação de não generalizar a figura masculina como esse mal, né? Essa coisa errada e com pensamento retrógrado. A gente tem esses dois personagens, que é o do mercenário e do filho, o Ibrahima, né? Que estão ali com uma outra visão, né? O próprio mercenário, a gente tem muito essa questão do Ibrahima, que ele foi pra França e volta com outras ideias, mas o mercenário não. O mercenário, ele só era alguém engajado politicamente e que tem ideias mais progressistas, assim, elas vêm de fora, mas elas não precisam vir de longe. Eu acho que tem essa coisa muito interessante do filme, a partir desses personagens que não necessariamente todo homem é mau, mas a gente precisa de renovação de ideias, né? E que elas podem vir de longe, mas elas não precisam. Inclusive o próprio mercenário, ele faz muito mais por essas mulheres do que o próprio Ibrahima, né? Ele de fato tenta proteger. Ele protege a Coleardo contra o chicoteamento que ela tá sofrendo do marido. O marido parece ter saído do Emitai também, porque assim, de um lado você vê que ele gosta muito da Colère, ele é contra essas coisas, mas ele cede à pressão dos homens, né? E aí o irmão mais velho dele, que obriga ele a chicotear a Colère, né? E aí ele no final ele acaba se levantando, né, em relação o que tem que fazer com a mulher. Ele falou assim, não, olha, quem resolve com ela sou eu, e se você tocar nela, você vai se ver comigo, né? É um ponto de rebeldia, né? Ele apesar de ele ter feito tudo aquilo que ele fez com a Colère, ele no final das contas acaba mostrando que ele também está do lado delas, né? Apesar de tudo, né? Mas você falou do mercenário, é uma coisa que eu acho que vocês mencionam no episódio de vocês, né? Porque o mercenário a gente começa achando ele a pior pessoa do mundo, né? Que ele vendendo assim uma baguete, falando assim, olha, é não sei quantos francos o quilo. Aí ele pega uma baguete e fala assim, 1 quilo. Eu falei assim, cara, isso aí não tem 1 quilo. E aí eu falei assim, cara, isso deve ser problema da legenda, né? Eu fui ver a legenda em inglês, não, tá quilo mesmo. Então ele tá engabelando o pessoal lá da vila, né? E tudo, né? Todas as coisas. Quando chega o filho do chefe, né? E aí ele fala, pô, você tá vendendo pelo um absurdo de preço, você tá enganando eles. E eu acho que uma coisa interessante que quando esses dois eles conversam, quando o mercenário e o filho conversam, eles conversam em francês, né? Sim. Eu não sei por que eles resolvem conversar, talvez para não que os outros da vila não saibam o que eles estão conversando, não sei. Ou é para marcar colonialismo dos dois. Eu acho que em parte tem isso, né? Acho que é um pouco de cada. Não dá pra só botar aí uma coisa ou outra, porque eu acho que o mercenário ele tá tentando conversar com o Ibrahima na língua dele, que agora é o francês, né? Ele agora como alguém que volta completamente, dá pra ver que muito colonizado, muito usando as roupas francesas, né? O terno, e até na hora que ele acorda, aí tá todo mundo com roupa tradicional e ele de pijama. E parece horrível, porque parece estar um calor desgraçado. Porque o filme é muito solar, né? Então tem uma luz muito forte na fotografia. Eu fico sentindo, meu Deus, esse cara deve estar morrendo de calor. E segue, né? Como diferente. Acho que é um pouco do mercenário indo conversar na língua a nova língua do Ibrahima, mas também tem essa coisa de estamos falando coisas. Estamos sendo mais abertos que a gente deveria ser. Né? Então vamos aproveitar, vamos esconder um pouco do que a gente fala. Eu gosto muito que o mercenário ele critica muito o Ibrahima até aquele momento que eles brigam mesmo, que eles rompem e e mostra o dedo do meio pro mercenário, e o mercenário responde que África madrasta, né? Assim, ele tá completamente com esse pensamento, completamente não, mas ele tá muito influenciado por esse tempo dele na França, que ele não consegue
ele também não consegue se desvencilhar desse colonialismo mental, né? É um dedo do meio quase mecânico também, né? Sim. Quase que ele dá. É um tiro que ele dá ali com o braço inteiro. Sim. Teve uma coisa que me tirou do filme, porque eu comecei a achar que o filme se passava no Rio de Janeiro, porque todo mundo fala colé. 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 Eu. Colé. Colé. Não vai fazer a palavra, não? Colé. Fiquei pensando nisso. Uma cena em que me chamou também a atenção, porque eu revi o começo do. Eu vi primeira metade do filme, né? Primeiro arquivo do filme, agora, né? Depois de ter assistido a Negra D no almoço, e uma coisa que me chamou a atenção, que tanto a filha, né? Que a história da filha é que a filha também, né? As crianças vão procurar a Colé porque ela, há 7 anos atrás, ela não quis que a filha dela passasse pela excisão, né? E aí, quando perguntado, por que você não quis que a sua filha? Ela falou assim, não, porque minhas 2 outras filhas morreram durante a excisão. A Amsatu não foram as Salinandas que realizaram parto, né? Porque conta no filme que elas também são as parteiras, né? E ela fala que não foram as Salinandas que fizeram, mas foi uma médica da cidade que realizou o parto da Amsatu, né? Fizeram cesárea, tanto que ela mostra a cicatriz que ela tem, né? E essa é uma cena em que quando elas conversam falando assim, não, olha, como você, né, não fez decisão, o pai dele proibiu vocês de casarem. Aí ela vai e rasga a foto do marido. E esse ato de rasgar a foto a gente também vê no Negra D, né? Um determinado momento em que, antes de a garota ela fazer o que ela faz no final, ela rasga a foto do namorado. Isso me saltou os olhos agora que eu vi. Eu não sei, tem que pensar o que representaria esse ato. Acho que é cortar essa relação, né? Essa coisa de cortar a relação e no caso ali da Negra D, tipo, tá, não, vou cortar a relação pra dar minha letra aqui e aqui não. E no Muladê, tipo, tá, eu não preciso dele, né? Eu não preciso desse homem pra eu ser mulher. Assim, as mulheres já estavam contra essa excisão e vai se tornar mais agravado quando os homens resolvem pegar os rádios, né, que as mulheres escutavam, mesmo os rádios que as mulheres compraram com o dinheiro delas, né, os homens vão e tiram os rádios e põem assim, tipo, no meio da praça, né, na frente lá da mesquita. E aí o que causa mais raiva é quando os homens acabam queimando, botando fogo no rádio. Uma coisa que me chamou atenção nisso é que leva um tempo, né? Assim, não é imediato que ele põe fogo, né? Leva alguns dias. E durante esse tempo todo o rádio tá ligado. Ele tava falando da pilha, no começo do filme, não, porque a pilha francesa é mais forte do que a pilha nacional. Eu falei assim, caraca, imagina deixar um rádio ligado 24 horas, assim, tipo, durante 72 horas, sabe? Durante 3 dias, você deixar o rádio ligado. Eu não sei, mas as pilhas atualmente, com esse troço de obsolescência programática, eu acho que não duram isso tudo, não. Mas é bem interessante esse negócio do rádio mesmo, né? Como é que ele é um signo, assim, também de liberdade, né? Tipo assim, querem tirar até isso, né? Essa coisa ali que você pode ouvir outras opiniões. Quando falam com o externo, que é o que traz as novas ideias. Por que eles querem tirar o nosso rádio? Porque eles querem controlar nossas mentes, né? Mas como é que eles vão controlar uma coisa que é invisível? Então, assim, é um objeto ali que é visível e material, e agora, tipo assim, isso aqui, pelo menos a gente vai ter controle. Isso aqui a gente vai tirar de vocês. E é essa coisa
tirar o conhecimento, né? Você vai ser educada pelos meus meios, pelo que eu sei. É a partir de mim que você existe. E é interessante isso também da tecnologia, né? Porque você tem aquele ovo de avestruz, né? Que fica no topo da uma casa, né? Que ele tá lá há 150 anos, uma coisa assim. E aí no final você tem esse corte seco entre o ovo de avestruz e uma antena parabólica, né? Quer dizer, é inevitável, né? A chegada da modernidade, né? Elas vão ser livres, independente do que vocês tentem fazer, né? E o que vocês acham das Salinanda, né? Daquelas mulheres que são as parteiras, mas elas que promovem esse ritual? Porque assim, eu acho que, ao contrário dos soldados franceses, elas têm acho, mais profundidade. Eu acho que elas realmente acreditam que aquilo, que seguir as tradições, né, é a melhor saída, né? Eu não vejo assim, tipo, vontade de cortaram o meu, vou cortar de todo mundo. Eu não sei, eu acho que não é muito essa mentalidade. Eu não sei. Nesse outro filme que eu assisti, eles entrevistam uma dessas mulheres, né? Então, é engraçado, porque nesse documentário ela apresenta uma outra justificativa, né? Aqui você tem simplesmente que é tipo assim, não, porque o Islã, ele pede que você retire isso, essa parte aqui, porque não é prazer, é pro prazer, isso aqui não precisa disso. E nesse outro filme você tem essa mulher, que é uma dessas talhadoras, né? Que ela fala que porque o clitóris pode atrapalhar na hora do parto. E aí isso pode matar. O que não deixa de ser uma ironia, né? Porque várias crianças morrem nesse processo, né? Então, parece uma desculpa para a violência, para um ciclo de violência continuar. Né? Fala, né, das duas crianças que se matam, mas várias crianças morreram, assim, tipo, uma criança das que estavam lá protegidas acaba sendo a mãe acaba convencendo a criança de sair lá da casa da Colette e faz o ritual e ela morre. Então, assim, tipo, muita gente, muitas garotas morriam, né, nesse ritual. Essa é uma das cenas de choro que são terríveis, porque elas estão conversando e você vê o lamento da mãe ali, incessante, e não tem fim a coisa, né? E é isso que desperta todos ali para se juntar e falar assim, agora a gente vai tomar uma atitude drástica. Sim. Mas eu gostei, eu vi pela primeira vez, eu vi esse filme, foi por indicação da Agnes mesmo, foi o quê? Foi em 2022, você me indicou esse filme, eu vi, gostei muito e fiquei muito feliz de a gente poder discutir ele aqui no programa, mas eu gostaria de saber de vocês, vocês estão satisfeitos? Sim. Eu devia ter te perguntado alguma coisa que eu não te perguntei, Agnes. Não, acho que não, tô bem satisfeito na real. Então, vamos agora falar sobre streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Ricardo, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Thiago, eu tenho assistido os filmes da Lina Wertmüller, né? Que, eu acho que eu assisti recentemente o Amor e Anarquia, na MUBI. E é um filme muito interessante, porque ele te leva para essa coisa da comédia, é um filme engraçado, mas ele vai nisso, você acompanha a história desse fazendeiro, desse homem do campo, que ele vai ali para o centro da Itália, porque ele se uniu porque ele ouviu de alguém, ele acreditou em algum ideal, que ele vai matar Mussolini. Só que nisso ele se apaixona por uma prostituta. E você tem essa história toda engraçada, mas que em algum momento a Lina vai te pegar pelo estômago e vai te jogar para onde ela quiser. É arrebatador assim, esse filme. E muito engraçado também. Acho que você já assistiu esse filme também, não é? Assisti. A Agnes também, né? Sim, é um dos primeiros episódios do Volta ao Mundo. É o episódio da Itália sobre esse filme. Indicação do Thiago. Eu gosto muito desse filme, tanto que eu indiquei pra Agnes e depois a gente fez o episódio também, episódio 102 aqui do podcast. Foi a gente falando dele e do Pasqualino Sete Belezas, né? E eu gosto muito dos filmes dela, assim. Eu brinquei um pouco mais cedo com o Ricardo, falando que os filmes dela é assim, né? Começa muito engraçado, né? Você acha graça, alguém chama o Giancarlo Giannini de feio,
E aí, de repente, quando você tá de guarda baixa, ela te dá um soco no estômago que você se despedaça, assim. Eu amo esse filme, recomendo, assim. Tá lá na MUBI, recomendo vocês darem uma olhada. Vou revelar aqui que o Thiago tem uma pasta só de imagens em que o Benini é chamado de feio. Não sei. Agnes, você viu alguma coisa legal? Sim, eu finalmente vi Obsessão, do Luchino Visconti. Pá, que filme massa, que filme bom. Eu nunca tinha visto, né? Um dos fundadores do neorrealismo italiano. E visceral, assim, achei. Acho que não vi muita coisa do Visconti, mas eu não vi Morte em Veneza, por exemplo. Mas é uma das minhas favoritas, um dos meus favoritos. E é um filme que te pega. Acho que eu vou ter que usar essa analogia de novo, pelas vísceras mesmo, e te aperta até sair caldo, né? É muito doído o filme, muito bem construído, assim, eu adorei. Ele tá na Plex. Pô, esse é um filmaço. Eu tô pra ver um filme ruim do Visconti ainda. Esse falam que é o filme que começa o neorrealismo, né? Segundo ele mesmo, é o filme que começa. Mas, putz, esse filme é gigante também, né? Mas é fenomenal. É assombroso o que o Visconti faz aí. Não, é um filme que ao mesmo tempo inaugura o neorrealismo e o giallo também. Tem gente que resolve traçar o giallo, né, passar do garoto que sabia demais, o Olhos Diabólicos, e ir lá pro Obsessão do Visconti como origem lá do giallo. Tem sentido. Você tem algum meio de contato, Agnes? Tenho sim, dá pra seguir a gente lá no @Bolchecine no Instagram, né? Tá meio parado no momento por motivos pessoais nossos, mas a gente tá voltando. Ou Agnes não Vardar em todos os lugares que eu tô, né? Não tô em todos, não tô no Blue Sky mais, por exemplo. Voltei pra minha relação não saudável com a rede do Kiko dos Foguetes, né? Então, mas podem me encontrar lá, podem me encontrar no Instagram, podem me encontrar no Letterboxd. Fiquem à vontade. E você, Ricardo? Quem quiser... Pô, eu só falo de vez em quando de cinema. É no Twitter mesmo, no X, né? Quem quiser olhar lá é o Glauber Roxo, revelando a minha identidade secreta aqui. Mas aí lá tem o Letterboxd também, mas só pra ir acompanhando mesmo. Agradeço muito a participação da Agnes e do Ricardo, e claro, agradeço você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Pareto, eu sou o Thiago. De São Carlos, Agnes. E Juiz de Fora, Ricardo. E este foi o podcast Ponto Cego.